Boa noite, aqui é Maria Emília, ginecologista, e a live de hoje é sobre eliminação do vírus do HPV. Então, o que eu vou trazer hoje? Um estudo sobre as taxas de eliminação do vírus do HPV. Então, o HPV é uma sigla para papilomavírus humano, é um vírus que ele está relacionado com infecção no colo do útero, na orofaringe, que é na garganta, no canal anal e no pênis. E ele está associado a câncer de colo de útero, câncer de vagina, câncer de pênis, câncer de canal anal e também com as verrugas genitais, tá? E o que eu vou trazer? As taxas de eliminação do vírus. A gente sabe que uma grande parte da população vai ter contato com o vírus do HPV em algum momento da sua vida. A maioria das vezes é quando inicia a vida sexual ou quando troca de parceiro. E a grande maioria das pessoas vão se infectar e vão conseguir eliminar o vírus espontaneamente. Às vezes não fica nem sabendo que teve a infecção. E tem uma parcela da população que acaba não eliminando o vírus e desenvolvendo alguma lesão. Então, hoje eu vou falar exclusivamente sobre essas taxas de eliminação. Então, quanto tempo dura a infecção, qual é a chance de conseguir eliminar o vírus e assim por diante. E para falar sobre isso, eu trouxe um estudo, que eu vou compartilhar aqui. Então, é esse estudo aqui, que ele é uma revisão sistemática da literatura, ou seja, ele compilou 38 estudos feitos sobre esse assunto e ele comparou as taxas de infecção no colo do útero com os outros sítios. Então, comparou com taxa de infecção no pênis, na orofaringe, na cavidade oral, que é na boca, garganta, no canal anal, na vagina, na vulva, tá? E daí eu vou falando um pouquinho sobre esses dados. Então, vou parar aqui de compartilhar a minha tela. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre incidência da infecção HPV comparado com 100 pessoas ano, ou seja, o número de pessoas com infecção para cada 100 pessoas por ano. Então, o que esses estudos mostrou? Uma incidência de infecção de HPV que variou de 6,8 a 20,4 pessoas por ano. Então, de 7 a 20 pessoas por ano apresentaram a infecção pelo HPV. E eu vou citar vários estudos que fazem parte dessa meta-análise. Um deles foi feito na Finlândia, que ele acompanhou casais por 7 anos. E o que mostrou? Que a taxa de persistência da infecção pelo HPV no período de 7 anos foi de 14,3%. Então, teve uma taxa grande de eliminação do vírus, né? Apenas 14,7% das pessoas permaneceram com a infecção no período de 7 anos, tá? Tem um outro estudo que ele foi feito nos Estados Unidos sobre HPV na cavidade oral, na boca. E a taxa de depuração da eliminação do vírus em mulheres num período de 3 meses na boca foi de 60,6%. Então, uma taxa alta de eliminação. E quando as mulheres tinham infecção persistente no colo do útero, a chance de eliminar o vírus da boca era menor, então demorava mais para acontecer essa eliminação. O que eles compararam? Mulheres que tinham infecção persistente no colo do útero demoraram 50 meses para eliminar o HPV da boca, enquanto mulheres que não tinham infecção persistente no colo do útero, então só tinham HPV na cavidade oral, demoraram em torno de 28 meses para fazer essa depuração, essa eliminação do vírus.
Vou falar agora um pouquinho de uns dados de um outro estudo que comparou infecção por HPV no colo do útero com o canal anal. Então, qual que foi a taxa de permanência do HPV 16 e o HPV 18? Então, a gente sabe que existem vários subtipos de HPV e a gente divide eles em alto risco e baixo risco. Os HPVs de alto risco são os que estão relacionados com o desenvolvimento dos cânceres. E entre eles, esses de alto risco, o 16 e o 18 são os dois piores. O HPV 16, ele é o mais prevalente na população em todos os sítios, né? Independente de ser canal anal, orofaringe, colo de útero. E esse estudo, ele mostrou o quê? Que o tempo que levou para a pessoa eliminar o HPV 16 no canal anal, ele foi menor do que o tempo que levou no colo do útero. Então, nesse estudo, o tempo de persistência do HPV 16 no colo do útero foi de 9,8 meses, enquanto do HPV 18 foi em torno de 14 meses. Já no canal anal, o HPV 16 ele durou de 4,3 meses e o HPV 18 6,8 meses. Então, o que a gente sabe que o HPV ele é mais fácil de encontrar no canal anal. Ele tem um outro estudo que foi feito no Havaí que mostrou que foi 3 vezes mais frequente o HPV no canal anal, porém ele causa menos lesão do que no colo do útero. Por isso que, em geral, a gente não faz pesquisa de HPV no canal anal, a gente faz pesquisa no colo do útero, porque apesar dele ser mais prevalente, ele causa menos lesão ali, tá? Fatores que interferiram na persistência da infecção pelo HPV. Então, pessoas que eram HIV positiva tinham uma chance maior do HPV ficar persistente. Fumantes também tinham uma chance maior. E parceiro que estava infectado pelo mesmo subtipo. Então, quando um casal, os dois tinham um HPV, tinha uma chance maior de persistência. E quais que foram os fatores de risco para HPV no canal anal? Mulheres. Então, mulheres que usavam o mesmo preservativo para sexo anal e vaginal. Então, acredita-se que pelo preservativo acabava transmitindo do canal anal do colo do útero para o canal anal, foi um fator. HIV positivo e parceiro que tinha o HPV e fumantes foram fatores de risco para o HPV no canal anal, certo? Vou trazer mais uns dados aqui que eu anotei. Outro estudo que foi feito aqui, que falou sobre a taxa de eliminação do HPV no canal anal num período de 1 ano. Então, a taxa de eliminação foi de 89,3%. E o tempo médio que demorou para acontecer essa eliminação foi de 7,8 meses, tá? Isso foi um estudo feito no Arizona. Um outro estudo que foi feito, ele teve uma taxa de eliminação do HPV no canal anal de 56,5%. Então, o que eu estou trazendo aqui? Na grande maioria das vezes, a pessoa vai se contaminar e vai ser capaz de eliminar o vírus. É uma minoria dos casos que essa infecção vai ficar persistente. Então, diferente, por exemplo, do que acontece com a infecção do HIV, que uma vez que a pessoa tem, vai ter para sempre, o HPV não é assim. Na grande maioria das vezes, a pessoa vai conseguir sim eliminar o vírus. Agora eu vou trazer algumas dúvidas que eu recebi sobre esse assunto. Então, vamos lá. Eu vou puxar primeiro as que eu já tinha recebido e depois eu vou falando sobre as que forem aparecendo.
Quem teve NIC3 após tratamento preventivo normal, quer dizer que conseguiu eliminar o vírus? Então, o NIC3 é uma lesão de colo de útero de alto grau. A chance dela evoluir para câncer num período de 30 anos é de 30% a 50%. O preventivo, o Papa Nicolau, é um exame que ele só nos diz se tem lesão ou se não tem lesão. Ele não vê presença do vírus do HPV. Para conseguir ver presença do vírus do HPV, tem que fazer uma pesquisa de HPV, tá? Então, para poder dar essa resposta. Teve NIC3, consegue eliminar o vírus em 6 meses? Então, teve o NIC3, fez uma cirurgia, imagino aqui, né, para retirar, deve ter feito a cirurgia de alta frequência, que é aquela cirurgia que tira um pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Em 6 meses a gente vai repetir os exames, então, preventivo, colposcopia e pesquisa da HPV. E na grande maioria das vezes, sim, a pessoa consegue eliminar o vírus. Algo que eu recomendo para quem fez esse tipo de tratamento é fazer a vacina, porque ela ajuda a diminuir a chance de recidiva, que é o retorno de lesão. Qual o tratamento para NIVA2? Como eliminar essas lesões de HPV sem laser? Então, o NIVA2 é uma sigla para neoplasia intraepitelial de vagina, é uma lesão de alto grau. A gente divide as lesões em baixo grau, que é o NIC1, ou o NIVA1, ou o NIV1, dependendo do local que ela está, e 2 e 3 são as de alto risco, né, de alto grau. O tratamento padrão ouro, então o ideal é fazer laser, porque ele é um tratamento que é menos invasivo e ele tem uma taxa de eficácia excelente para a vagina, então superior a 97%. Quando o laser não está disponível, a gente recomenda fazer cirurgia, tá? Fazer retirada cirúrgica mesmo dessa lesão. Doutora, só o laser é capaz de eliminar o HPV? Por que é tão caro o tratamento e nem todo mundo tem acesso? Excelente pergunta. Então, assim, ó, o HPV, ele é um vírus que nem o vírus do Covid, por exemplo, que nem o vírus da gripe. Ainda não inventaram um remédio que tu toma e mata o vírus, tá? Então, os tratamentos que existem, eles são feitos para tratar as lesões que esse HPV te causou e evitar que essas lesões evoluam para câncer, tá? Por que o laser é tão caro? Por conta do aparelho. O aparelho do laser, ele é caro, então isso acaba tornando a sessão cara e é um aparelho que ele é mais difícil o acesso, não é todas as cidades que dispõem, tem estados que não dispõem do aparelho. E no caso do HPV, não basta só ter o aparelho do laser, precisa ter um outro aparelho, uma outra peça que se chama micromanipulador, que ele acopla o aparelho do laser no colposcópio, que é aquele microscópio, aquela lente de aumento que a gente usa para fazer o exame da colposcopia e da vulvoscopia. Então, para ter uma noção, só o micromanipulador custa R$100 mil, o aparelho de laser custa mais do que isso. Então, é isso que acaba tornando a sessão de laser cara. E por que nem todo mundo tem acesso? Porque, infelizmente, tem pouquíssimos ginecologistas que são habilitados a realizar esse tratamento. Tem muitos ginecologistas que nem sabem que existe esse tratamento ou que nunca tiveram oportunidade de aprender a fazer esse tratamento. Então, por isso que nem todo mundo tem acesso. Doutor, estou com dificuldade de encontrar quem faça laser para lesão de baixo grau. Você indica alguém no Rio Grande do Sul? Então, eu indico a doutora Fernanda Escobar, em Florianópolis, que ela é expert em laser para lesões HPV. Ela participou de um treinamento aqui que eu dei e ela está habilitada a realizar esse tipo de tratamento. Quando fazemos conização, não pode correr para que... Não entendi essa pergunta. Quando fazemos conização, o que não pode ocorrer para que alguma coisa está dando errado no pós-operatório? Então, assim,
A conização é um outro nome para a cirurgia de alta frequência, que é essa cirurgia que vai retirar uma partezinha do colo do útero. O que a gente espera é que venha com margens livres, ou seja, que a lesão tenha sido retirada por completo. Isso diminui o risco de uma recidiva, ou seja, de surgir uma nova lesão ou da lesão permanecer. Conização é eficiente na eliminação do HPV? Então, é aquilo, mesma coisa que eu falei, independente da forma de tratamento, seja ela laser, seja ela a conização, a cirurgia, seja até a retirada do útero, dependendo do caso, a gente não está eliminando o HPV, a gente está eliminando o vírus, a lesão que o vírus causou, tá? Para eliminar o vírus depende da imunidade. Eu faço uma analogia mais fácil de entender. A lesão é como se fosse a casinha do HPV, onde mais tem HPV. Então, quando a gente trata essa lesão, a carga viral diminui muito. Então, a quantidade de vírus que tem dentro do corpo diminui muito e existe uma chance maior de conseguir eliminar o vírus. Por isso que a gente, na grande maioria das vezes, a pergunta aqui é sobre conização, né? Então, por isso que a grande maioria das vezes, após uma cirurgia de conização, depois a pesquisa do HPV vem negativa. Então, por quê? Porque a gente tirou a lesão e aumenta a chance de eliminar o vírus. Pesquisa de HPV negativa significa que o organismo eliminou o vírus ou pode estar apenas incubado? Excelente pergunta. Então, o que é a pesquisa de HPV? É um exame que a gente coleta direto do colo do útero, tá? Existem dois, o PCR e a captura híbrida. O PCR ele é mais sensível e quando ele dá negativo, na grande maioria das vezes é sim porque a pessoa eliminou o vírus, tá? A outra alternativa é que esse HPV está latente. O que é isso? Que ele está em concentrações muito baixas que os testes atuais não são capazes de detectar. E como que a gente consegue fazer essa diferenciação se deu negativo porque eliminou o vírus ou porque está latente? Então, isso só o tempo de acompanhamento vai dizer, porque quando está latente, algumas vezes ele pode reativar e daí causar uma nova lesão. Suplementos, qual tomar? Então, essa questão de suplementação, a gente não tem evidência científica que quem toma suplemento tem um resultado melhor, uma chance maior de eliminar o HPV do que quem não toma. O que a gente sabe é que ter hábitos de vida saudável ajudam na eliminação do vírus do HPV, como, por exemplo, não fumar, ter um sono regular, fazer atividade física, alimentação saudável, esse tipo de coisa. Se a pessoa tem uma boa alimentação, isso é melhor até do que usar um suplemento. O Dilmirena ajuda a eliminar o HPV e tendo HPV é recomendável tomar a vacina? Então sim, tem uma live que eu fiz só sobre HPV e DIU que eu mostro lá que o DIU facilita a eliminação do vírus do HPV, mostra um estudo bem legal, bem interessante sobre isso, uma meta-análise também, um estudo forte. E porque aumenta as células de defesa, então a quantidade de leucócitos no colo do útero, acredito que seja por esse motivo. E tendo HPV, sim, é recomendável tomar a vacina, porque a vacina ela aumenta a quantidade de anticorpos de células de defesa e ela protege os outros sítios que a gente chama. Quando a pessoa se infecta pelo HPV, ela pode não produzir nenhum anticorpo, ou quando são os anticorpos, eles ficam restritos ao local da infecção. Por exemplo, se infectou no colo do útero, vai ficar restrito ali. Já o anticorpo da vacina é um anticorpo que circula, então ele acaba protegendo o canal anal, o orofaringe, que são outros locais. Por que é tão difícil acreditar que o HPV é eliminado do organismo se tem tanta mulher com NIC? Ótima pergunta. Então, assim, porque 60% a 80% da população, em algum momento da sua vida, vai ter contato com o vírus. E a gente não vê 60% a 80% da população com NIC, né? A gente vê uma porcentagem muito menor. É que como é muito prevalente essa infecção, então, entre as doenças sexualmente transmissíveis, o HPV é a infecção mais prevalente. Então, comparado com a porcentagem de pessoas que se contaminam, a porcentagem das que têm NIC é muito pouco.
entendeu? Comparando com o total da população que se expôs ao vírus e tal. E é isso que eu quis trazer nesse estudo. Então, por exemplo, esse estudo da Finlândia, o legal dele é que tem um tempo de acompanhamento muito longo, de 7 anos, que a maioria dos estudos não acompanha por tanto tempo. E aí, nesse período de 7 anos, do número de 100% de infectados, sobrou 14,3% que permaneceu com o HPV depois do período de 7 anos. A vacina, em alguns casos, ajuda na eliminação do vírus. Então, a vacina ajuda pela essa questão de aumentar a quantidade de anticorpos, tá? E diminuir o risco de recidiva e de retorno de lesão. Quanto tem em outras partes do corpo, piora a forma dele tentar eliminar? Quando tem em outras partes do corpo, piora a forma de... fica mais difícil de eliminar? Acho que foi isso que a pessoa quis perguntar. Então, sim, tá? A gente viu ali aquele dado que eu trouxe do HPV de orofaringe da boca, que em mulheres que tinham infecção persistente no colo do útero demoraram mais tempo para eliminar. Então, quem não tinha infecção no colo do útero, só tinha na cavidade oral, eliminou em 28 meses. E quem tinha no colo do útero demorou 50 meses para eliminar. Então, sim. É perigoso deixar para começar a eliminação 6 meses depois de descobrir NIC1? Então, o NIC1, que é uma sigla para neoplasia intraepitelial cervical, então é uma lesão de colo de útero que a gente chama de baixo grau. O risco dele de evolução para câncer é de 1%. Num período de 2 anos é mais baixo ainda. Tem uma live que eu fiz só sobre lesão de baixo grau que eu mostro esses dados. E a gente tem 2 opções quando tem um NIC1. Uma delas é fazer acompanhamento com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por um período de 2 anos. Ou a outra opção é fazer tratamento com laser. Então, se a pessoa tiver o laser disponível, né, tiver acesso a isso e a lesão for completamente visível, a gente consegue enxergá-la por completo na colposcopia, a gente pode fazer tratamento com laser. Senão, a recomendação é acompanhar de 6 em 6 meses, porque a chance disso evoluir para um câncer é de 0,015%, é bem baixa, tá? Quais os melhores, num período de 6 meses, falando, quais os melhores tratamentos para eliminação do NIC1? Paciente de 32 anos sem filhos. Então, é um pouco do que eu acabei de falar. O que existe hoje de tratamento para lesão é laser. Se caso a lesão permanecer por 2 anos, daí sim, se não tiver disponível laser, a gente faz cirurgia de alta frequência, que é a cirurgia que retira a parte do colo do útero que está com a lesão, tá? O que existe são só esses 2 tratamentos. Ou ficar acompanhando e esperar ver se o corpo vai conseguir eliminar o HPV sozinho e, consequentemente, a lesão. É indispensável a captura de HPV antes de realizar cauterização ou laser em NIC1? Não. Na verdade, a gente se baseia no diagnóstico da biópsia, tá? Então, se a pessoa tem aí uma biópsia NIC1, a gente vai tomar nossa conduta baseado nisso, independente do tipo de HPV que aparecer. Então, digamos, eu tenho um HPV 16, que é um HPV de alto risco, que ele é o pior que existe, né? Ele aumenta em 400 vezes a chance de câncer de colo de útero. Ou eu tenho um HPV tipo 6 ou 11, que é um HPV de baixo risco, não interessa mais aí qual é o tipo de HPV, interessa qual é a lesão que tem, que é o NIC1. É baseado nisso que a gente vai tomar nossa conduta e não no tipo de HPV. Então, não é necessário fazer a captura do HPV nesse caso, porque já tem uma lesão. A biópsia é dispensável na colposcopia de LC. O LC é uma sigla para lesão intraepitelial de baixo grau, né? Que pode ser a mesma coisa que o NIC1, resumindo.
Então, isso é controverso se eu tenho uma paciente jovem, menos de 25 anos, e ela veio para fazer esse exame da colposcopia, que é um exame que olha o colo do útero com microscópio, viu que é uma lesão de baixo grau, a gente poderia só acompanhar sem precisar fazer a biópsia, tá? Ou se optasse por tratar. Eu acho que quando vai tratar é melhor sempre ter uma biópsia, tá? Mas se a opção for fazer só acompanhamento e é uma paciente bem jovem, aí menos de 25 anos, dá para fazer só acompanhamento sem biopsiar. Se for optar por tratamento, é melhor biopsiar. Há risco em fazer cauterização e não laser em LCIL, casos de câncer na família. Então, cauterização não trata lesão de baixo grau, tá? NIC1, NIVA1, NIV1, que é, dependendo do local que é, colo, vagina, vulva, não trata. Por quê? Porque a cauterização atinge apenas 2 milímetros de profundidade. Então, vai cauterizar em cima e a lesão vai continuar embaixo. Então, o que existe de tratamento para lesão de baixo grau é laser ou cirurgia, certo? Uma vez eliminado, pode contrair novamente? Pode sim, tá? A gente sabe que existem aí mais de 100 tipos de HPV, nem todos esses tipos, em torno de 40 podem acometer, então, região genital, né? E a pessoa pode se contaminar por um subtipo que ela não tinha tido até então. Às vezes a gente vê pacientes que têm mais de um subtipo, às vezes tem 3 subtipos, tá? Então pode sim. Quais as chances de eliminar o de alto risco após os 30 anos? Então, esses estudos que eu trouxe foi mais ou menos para mostrar isso, tá? Então, em geral, isso varia de estudo para estudo, mas a taxa de depuração, então de eliminação, no colo do útero foi de 85%. Então, uma chance alta aí, e que é o que mostrou também naquele estudo da Finlândia, que apenas 14% permaneceram com HPV depois de 7 anos. Anoscopia, vulvoscopia devem ser solicitados sempre ou só quando o Papa vem alterado? Então, a anoscopia, que é tipo um exame parecido com a colposcopia, que ele olha, vou colocar um aparelho no canal anal e aplicar uns líquidos e olhar para ver se tem alguma lesão, a gente só faz se tiver o preventivo do canal anal, né, alterado, senão a gente não faz. Vulvoscopia, que é o exame da vulva, se tiver com Papa Nicolau alterado, se faz sim, ou se tiver uma pesquisa de HPV positiva, também faz. Barbatimão, pode ser utilizado em cápsulas, banho de assento ou chá? Então, o barbatimão não tem nenhuma evidência científica que ele tenha benefício para eliminação do HPV. A gente vê muito, assim, no público leigo, falando sobre barbatimão, só que evidência, estudo que prova que funciona, não tem. Então, na prática, ele não é um placebo. Então, é a mesma coisa que usar pílula de farinha, tá? Não fumo, não tenho problemas de saúde, pratico exercícios, alimento bem. Por que não consigo eliminar o vírus? Então, precisa avaliar parceiro, né? É um outro motivo para ter, que nem eu mostrei aqui, um dos motivos para HPV persistente era o parceiro com lesão. Já vacinou? Vê se fez a vacina, se não fez, vale a pena fazer. Existe também o tipo de HPV envolvido. HPV de alto risco, ele demora mais para eliminar. HPV 16, ele demora mais para eliminar do que os outros tipos de HPV de alto risco. Então, tem algumas coisas envolvidas. Mesma coisa para o 18, como eu mostrei aqui. O HPV 18 também demora mais para eliminar. Por que após 2 anos de persistência do NIC1 é necessário fazer cirurgia? Porque assim, o que os estudos mostram? Que nesse período de 2 anos, 47 a 57% das vezes o NIC1 pode ser eliminado, né? Essa lesão do colo do útero. 30% das vezes vai ficar persistente, 12%, mas isso é uma média, tá? Nem todo mundo segue o livro, nem todo mundo vai estar nessa média, mas assim,
em torno de 30% fica persistente, 12% evolui para uma lesão mais grave, um NIC3, e 1% das vezes evolui para câncer. Então, se em 2 anos a pessoa não deu conta, o sistema imunológico da pessoa não deu conta de eliminar o NIC1, essa lesão, provavelmente não vai eliminar, e daí começa a aumentar o risco de evolução para algo mais grave, e a gente não tem mais segurança para ficar acompanhando. Então, por isso que a gente recomenda cirurgia depois de 2 anos, se não tiver laser disponível. Se tiver laser disponível, o ideal é fazer laser, porque ele é menos agressivo que a cirurgia e ele não tem influência numa gestação futura de aumentar risco de trabalho de parto prematuro, certo? Como fazer para ajudar a eliminar o vírus mais rápido? Então, se tiver lesão que dá para tratar, trata as lesões. Por exemplo, está com verruga genital, com os condilomas, vai lá e faz tratamento dessas verrugas. Se está lesão no colo, na vagina, na vulva, avalia qual é o tipo de lesão e trata. Isso é uma forma mais fácil para te ajudar a eliminar o vírus. Vacinar, não fumar, fazer atividade física, reduzir níveis de estresse, ter alimentação saudável. Se usa anticoncepcional, trocar para outro método, como, por exemplo, o DIU, o anticoncepcional, ele facilita a evolução para câncer, né? Eu fiz uma live só sobre isso, anticoncepcional oral, que é a pílula, né? E HPV, tá salva tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E fiz uma live sobre HPV e DIU e mostrei que com o DIU a chance de eliminar é maior, tá bom? Homem com 30 anos pode tomar a vacina contra HPV? Pode sim. Caso não tenha nenhuma lesão no homem, como que é possível saber que ele tem HPV? Então, os exames que existem para homem é pesquisa de HPV, que pode ser PCR, ou captura híbrida, que pesquisa a presença do vírus, né, o PCR-vDNA do vírus, e a peniscopia é um exame parecido com um exame da colposcopia, então ele vai olhar o pênis com uma lente de aumento, procurar para ver se tem alguma coisa, tem que ter atenção em área de pelos, às vezes a área de pelos pode passar alguma lesão despercebida. É compatível com infecção por HPV? Na minha veio sugestivo e fiquei com dúvida. Não entendi essa pergunta. Doutora, no resultado da biópsia, existe diferença entre sugestivo de infecção por HPV? Ah, agora entendi. Se na biópsia, tem que ver o resto do que veio escrito na biópsia. Deve ter vindo mais coisa escrita, tá? Às vezes não aparece nenhuma lesão na biópsia, não aparece tipo um NIC1, NIC2, NIC3, mas aparece sinais de infecção por HPV. Então, algumas alterações nas células, como por exemplo coilocitose, é uma alteração nas células, no tecido que foi retirado, que sugere infecção por HPV. Quando na biópsia não apareceu lesão, só apareceu manifestações, algumas alterações que sugerem infecção, em geral a gente não faz tratamento, a gente fica acompanhando. Claro que tem que ver também o que deu no resultado do preventivo, tá? Doutora, bom dia, gostaria de saber, eu fumo, isso pode prejudicar mais o NIC2? Com certeza. Então, se tu tem NIC2 e fuma, te recomendo que trate esse NIC2 e que pare de fumar, porque o cigarro aumenta a chance de persistência da infecção e, inclusive, de evolução para uma lesão mais grave. Eu fiz uma live só sobre HPV e tabagismo, que também está disponível tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Como fazer meu preventivo vir normal, já que não tenho mais verrugas nem lesão aparente? Então, tem que ver se o preventivo está vindo alterado. Pode ser que tenha alguma lesão lá dentro no colo do útero, tem que fazer uma colposcopia, né, que é um exame que olha o colo do útero com uma lente de aumento, para procurar para ver se tem alguma coisa. Porque a gente vê, inclusive, pacientes que têm verrugas e o preventivo vem normal. Então, em geral, os condilomas não podem não alterar o preventivo, né? Vai dar alterado se tiver alguma coisa na parte interna também da genitália feminina. Meus exames vêm sempre alterado para HPV. O último de outubro, agora veio ascos.
A médica que eu fui disse que está melhorando. Será mesmo? Então, ASCOS, o que é? É uma sigla. Tem uma live que eu fiz só sobre ASCOS também, que está disponível. É uma sigla para uma alteração indeterminada. O patologista, que é o médico que lê a lâmina do preventivo, ele vê que não está normal, que tem uma célula que está alterada, mas ele não sabe nos dizer o que é. Se é um HPV, né, ou se tem alguma lesão aí por HPV, pode ser um ressecamento vaginal, que é muito comum acontecer na menopausa, pode ser uma candidíase, alguma outra infecção que deu essa alteração. Então, quando tem ASCO, sempre a recomendação é fazer uma pesquisa de HPV para conseguir saber se esse ASCO tem motivo, né, se pode ser lesão ou não. Primeiro preventivo sugestivo, segundo ASCOS, 29 anos, o que fazer? Então, pergunta parecida com a anterior, então, o paciente com... O primeiro preventivo que ela fez veio um resultado de ASCOS e ela tem 29 anos. O que fazer? O que se faz no ASCOS é repetir o exame em 6 meses, se vier alterado de novo, a gente faz colposcopia. E, se possível, já faz uma pesquisa de HPV também para nos ajudar a saber se é alguma coisa ou não. No colo do útero não tinha lesão, após 2 anos apareceu uma lesão pequena. O médico fez cauterização. Então, não tinha lesão e após apareceu, pode acontecer isso, né? Isso a gente vê no dia a dia. A pessoa não tinha nada e de repente... Agora está com uma lesão, porque em geral essas lesões demoram para se desenvolver, elas não aparecem do dia para a noite. Por exemplo, a história natural de câncer de colo de útero, ele leva em torno de 20 anos para se desenvolver. Claro que vai ter pessoas que saem da curva, vão ter pessoas que vão desenvolver antes desse prazo, mas em geral, o que os estudos mostram é mais ou menos esse tempo. Então, são lesões que elas demoram um tempo para se desenvolver. Quanto a fazer cauterização para a lesão causada por HPV no colo do útero, que nem eu expliquei, não é suficiente, porque a cauterização é muito superficial, então cauteriza em cima, a lesão vai permanecer embaixo. Tive as verrugas em dezembro de 2017, meu namorado também. Tratei pelo SUS com ácido no local. Depois de tratar dessa lesão, ainda se consegue eliminar o vírus? Então, a pessoa fez o tratamento das verrugas, tanto ela quanto o parceiro, e não tá com mais nenhuma lesão, a gente vai ficar acompanhando. O ideal aqui seria fazer uma pesquisa de HPV para saber se conseguiu eliminar o vírus ou não, tá? Se você tem uma lesão clínica e ela sumiu sozinha, depois de alguns anos voltou como NIC1, ainda consegue eliminar o vírus? Então, sim, tá? O que é lesão clínica? Lesão clínica são as verrugas genitais, os condilomas. Então, a pessoa teve uma verruga que sumiu sozinha e depois de alguns anos apareceu uma lesão no colo do útero, um NIC1. Se a pessoa fizer o tratamento, sim, tem uma chance maior de conseguir eliminar o vírus e na grande maioria das vezes consegue, tá? Eu vou voltar numa dúvida, que agora eu vi que a pessoa mandou duas perguntas na caixinha. Tive as verrugas em dezembro de 2017, meu namorado também. Tratei pelo SUS com ácido no local. No colo do útero não tinha lesão. Após 2 anos apareceu uma lesão pequena. Médico fez cauterização. Então, o que eu tenho para falar? Tem que ver como é que ficou esse colo do útero, porque que nem eu expliquei, cauterização não é tratamento para lesão de colo de útero causada por HPV. O que eu te recomendo é fazer um preventivo e uma colposcopia para poder ver se ainda tem lesão ou não. Aqui, vamos lá. A mulher fazendo eliminação, o homem sem lesão, precisa fazer tratamento também? Então, quando eu vejo uma mulher com lesão, eu sempre oriento o parceiro a procurar um urologista, tá? Para ver se ele também está com lesão ou não, porque como eu falei aqui, mostrei nesse estudo ele é disponível gratuito na internet. Então,
pode procurar lá o título que eu botei e pesquisar que vai ter lá. O parceiro estar com lesão ou o parceiro ter HPV é um motivo para persistência de infecção. Então, se a mulher teve lesão, tem que o parceiro investigar para ver se ele não tem nada, tá? E ele só vai fazer tratamento se ele tiver com lesão. Se ele não tiver, não vai. Doutora, o tratamento a laser dói? Como é a recuperação? Então, como que é esse tratamento com laser? A gente vai fazer uma colposcopia. Então, vai olhar o colo do útero, a vagina, a vulva com microscópio, identificar onde é que está a lesão e fazer a aplicação do laser. No colo do útero e na vagina, ele é indolor, tá? Não dói nada. É mais tranquilo do que fazer biópsia. A biópsia de colo de útero, a biópsia de vagina dói, né? Já o laser não. Já na vulva, que é a parte externa da genitália feminina, tem que fazer anestesia. Então, o que a pessoa vai sentir é a picadinha da anestesia, que é o mesmo que a gente faz quando faz uma biópsia de vulva. A pessoa sente não a biópsia, a gente sente a anestesia, que é a mesma coisa, tá? Então, o que a pessoa vai sentir na vulva, que é a parte de fora, é a anestesia. A gente só vai fazer na vulva se tiver lesão de vulva, como, por exemplo, uma verruga. Senão, não vai fazer só onde tem a lesão, por exemplo, no colo do útero, tá? Então, era isso as dúvidas que eu tinha para responder. Vamos ver se passou mais alguma aqui. Vamos de cima para baixo. Nas perguntas. Vamos lá. Tenho 19 anos, estou com HPV oral e colo do útero e com lesão. Será que por conta da minha idade é mais fácil de eliminar mesmo tratando? Com certeza, tá? Pacientes jovens, a chance, menos de 30 anos, tem uma chance maior de conseguir eliminar o vírus, tá bom? A imunidade é melhor. HPV na boca tem tratamento? Tem sim, tem tratamento. O que eu recomendo é procurar um otorrinolaringologista para poder fazer a avaliação da lesão e poder tratar. Você indica alguém em Minas Gerais que faz laser? Infelizmente, não indico, tá? Não conheço quem faz laser em Minas Gerais para te indicar. É possível ter HPV na boca e no colo do útero? Sim, a gente vê pessoas que têm HPV em mais de um local, tá? Inclusive, era isso que eu mostrei nesse estudo aí, que quando tem mais de um local, a chance de persistência, então, por exemplo, ali a HPV na boca, na orofaringe, e a pessoa tem infecção persistente no colo do útero, o tempo que demora para eliminar esse HPV da boca é maior, é em torno de 50 meses. Boa noite, fui diagnosticada com NIC1 e NIVA1. Fiz colposcopia e não tem lesão. A médica disse que é só acompanhar. Seria isso o procedimento? Então, o NIC1 é uma lesão de colo de útero e o NIVA1 é uma lesão de vagina. Então, eu acredito que tenha sido feito através da biópsia, porque esses são diagnósticos de biópsia. Então, quanto tempo depois de ter tido esse diagnóstico, Cris, que tu teve, não estava mais com a lesão? É isso que é a pergunta. Por exemplo, eu estava com NIC1, NIVA1, repeti em 6 meses e não estou mais com a lesão. Ótimo, só vai manter o acompanhamento. Então, precisa saber como é que foi. Isso não ficou muito claro aqui, para eu poder te ajudar. Mesmo com NIC1 e NIVA1, é possível o organismo eliminar o vírus? Então, quando a pessoa está com lesão, a chance de eliminar é menor do que quando ela só está com o vírus e não está com lesão, tá? É mais fácil eliminar quando essa lesão já foi tratada. HPV que causa verruga da lesão no colo do útero também? Ou só o 16 ou 18? O HPV da verruga é o HPV que a gente chama de baixo risco, ou seja, a chance dele dar lesão no colo do útero é menor, não significa que não possa. A gente vê pessoas que têm lesão de colo causados por HPV de baixo risco, mas é menos comum. Na grande maioria das vezes, quando dá lesão de colo do útero, é um HPV de alto risco. E além do 16 e 18, pode ser os outros subtipos, tá? 31, 45 e outros. HPV na boca é só verruga? Não. A gente sabe que o HPV ele pode causar câncer também na boca, tá?
boca, orofaringe. Então, assim como tem no colo do útero lesões precursoras, pode ter na orofaringe. O que acontece é que a gente não tem um exame que nem a colposcopia, que faz rastreamento dessas lesões subclínicas, que são as lesões que não são visíveis, assim, a olho nu. A gente não tem para a boca, para a orofaringe. O que eles fazem é direto uma laringoscopia, que é uma câmera que entra olhando, então você acaba só identificando lesões maiores, não consegue identificar lesões microscópicas como a gente faz para o colo do útero ou para o ânus. Minha médica me falou que os de risco oncogênico não causam verrugas e sim alterações do tecido, exatamente. Os HPVs de alto risco, eles não causam as verrugas. Os que causam as verrugas são os HPVs de baixo risco. 47 anos, vale a pena vacinar? Sim, vale a pena vacinar independente da faixa etária, tá? Eu tenho 53 anos, posso tomar a vacina de HPV? Pode tomar sim. Esse PCR para homem é exame de sangue? Não, é uma coleta que faz direto do pênis, tá? Se a biópsia de retirada total do útero, colo e trompas vem escrito lesão de alto grau NIC2, é porque a lesão estava somente no colo e não em outras partes? Sim, se a pessoa fez, então, aqui pelo que eu entendi, uma esterectomia, retirou o útero, veio o NIC2, essa lesão é só do colo do útero, tá? Tive HPV e após a cauterização não apareceu mais. Tendo uma parceira fixa, acha viável tomar a vacina com 32 anos? Acho sim, vale a pena vacinar. HPV latente transmite? Transmite também, tá? Se tem HPV, pode transmitir. Quando não tem mais útero, como é feita a colposcopia? Só se olha cúpula e vagina sem colher algo para mandar para análise? Então, para responder a sua dúvida, vou contar a história de uma paciente que eu atendi hoje no consultório. Paciente esterectomizado, então já retirou o útero por uma condição benigna, não era por HPV, era por endometriose, outro motivo. Eu fiz uma coleta de preventivo nela com pesquisa de HPV, um Papa Nicolau, e veio uma pesquisa de HPV 16 positiva. Nesse caso, tem indicação de fazer colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero com microscópio, com lente de aumento. Na colposcopia, a gente achou uma nível A2, então uma lesão de alto grau na vagina, vamos ter que fazer tratamento. Então, se a pessoa retirou o útero por uma lesão causada por HPV, ela tem que ficar fazendo acompanhamento, sim, com Papa Nicolau, colposcopia, pesquisa do HPV, porque pode surgir lesão na vagina. Se surge em paciente que tirou o útero por algo não relacionado ao HPV, imagina por quem tirou por uma lesão. Então, mantenha o acompanhamento normal. Doutora, conhece alguém que faça laser em Fortaleza? Infelizmente, Lana, não tenho para indicar, mas estou procurando ginecologistas que queiram aprender a fazer esse treinamento. Eu dou esse treinamento e para eu poder começar a indicar nesses outros locais, aí como Fortaleza, que perguntaram aqui, Minas Gerais, outros locais que me perguntaram aqui durante a live para poder indicar para vocês. Rio Grande do Sul perguntaram também, né? O teste pesquisa de HPV é a captura híbrida? Então, existem dois, tanto a captura híbrida quanto o PCR. O PCR é um exame que ele é mais sensível do que a captura híbrida. A captura híbrida, a gente consegue ver se é alto risco ou baixo risco. Ele divide em 2 subgrupos, né? Já o PCR, ele consegue dizer exatamente qual subtipo é. Se é o 16, se é o 18, se é os outros tipos, tá bom? Tenho 34 anos, venho no preventivo NIC1, NIVA1. Fiz colposcopia e não apareceu nenhuma lesão. Repetiu o preventivo 2 meses depois, no laboratório apareceu Arcus. Arcus, acho que deve ter sido Ascus. A médica disse que só acompanha. Assim, ó, no preventivo, não vem o NIC1, NIVA1. Ele vem assim, lesão intraepitelial de baixo grau. O preventivo, ele vê célula, tá? Então, quando aparece uma lesão no preventivo, pode, às vezes até vem entre parênteses NIC1, mas tá errado. O certo seria vir lesão intraepitelial de baixo grau, aqui no teu caso. Ele vê uma célula. O que isso significa? O patologista viu que tem uma célula que não tá normal, mas ele não sabe me dizer aonde que tá essa célula.
Pode ser no colo do útero, pode ser na vagina, pode ser na vulva. Aonde eu vou procurar a lesão e dizer onde é que tá é na colposcopia. Daí, esse diagnóstico NIC1, NIVA1, na verdade, é um diagnóstico de biópsia já, tá? Então, na colposcopia, eu procuro essa alteração que apareceu no preventivo e daí eu sei dizer de onde é que ela veio. Se veio do colo do útero, se veio da vagina ou se veio da vulva, tá bom? Quando vem ascos, a gente só acompanha, sim, certo? E se tiver disponível, faz uma pesquisa de HPV. A vacina tem mais força por HPV de alto risco, pois minha prima tomou as doses certas, mesmo assim foi diagnosticada com HPV 11. Então, a vacina, a quadrivalente, ela serve para o subtipo 6, 11, que são os HPVs de baixo risco relacionados às verrugas, 16 e 18, que são os HPVs de alto risco. O maior benefício da vacina é para as mulheres que nunca tiveram relação sexual. Então, se nunca teve relação, vai proteger. Agora, se a pessoa já tinha tido relação e ela tomou a vacina depois, então não vai ser 100% de eficácia, digamos assim, tá? Quanto às verrugas, se eu não me engano, a vacina diminui em 90% a chance de ter verrugas. Então, não é 100%. Por isso que, mesmo pessoas vacinadas, a gente mantém fazendo preventivo. Se fosse assim, vacinou, então agora não vai mais ter HPV, não precisava nem fazer preventivo, né? Mas não é assim que funciona. Então, a vacina diminui a chance de ter lesão, mas não significa que não possa contrair um HPV. Qual exame se deve fazer para saber se tem lesão de HPV no canal anal? Então, dá para fazer pesquisa de HPV no canal anal e preventivo. Como eu falei, como eu mostrei aqui, tem um estudo do Havaí, que a infecção anal foi 3 vezes mais frequente que a infecção cervical do colo do útero. Então, a gente acha mais HPV no canal anal, só que ele dá menos lesão no canal anal. Então, a recomendação atual, a gente só faz pesquisa de HPV para canal anal se a pessoa já teve uma lesão de colo de útero de alto grau, então NIC2, NIC3 ou um câncer, daí sim vale a pena ficar investigando o canal anal, fazendo preventivo de canal anal, esse tipo de coisa, tá bom? Mas tem não, eu quero fazer mesmo assim. Então, poderia fazer uma pesquisa de HPV de canal anal. Olá, doutora, tenho pólipo, como tratar? Então, a live de hoje não é sobre isso, mas eu vou responder a tua dúvida. O pólipo não tem relação com HPV, tem que ver onde é que é esse pólipo, se é no colo do útero ou se é dentro do útero, no endométrio. A gente retira o pólipo, tá? O tratamento é fazer a retirada desse pólipo, que pode ser no próprio consultório, se for um pólipo de colo de útero. Se for um pólipo da parte de dentro do útero, a gente faz por histeroscopia, que é no centro cirúrgico, uma câmera que coloca e faz a retirada do pólipo. Se for um pólipo de vulva, daí a gente faz também retirada, mas daí são tipos diferentes de pólipo, tá? Para ter relação sexual somente com preservativo para quem tem HPV? Ótima pergunta. Então, se a pessoa tiver com lesão, verrugas, a recomendação é primeiro tratar e para depois ter relação, tá? Se ela tá com uma lesão, tipo, por exemplo, um NIC1 ou uma NIVA1, e ela não vai fazer tratamento, vai ficar só acompanhando, se é o mesmo parceiro, que o parceiro já se expôs, né? Então, eu digo, faz 5 anos que estão juntos e agora apareceu essa lesão. Então, o parceiro já se expôs a esse vírus. Então, isso é controverso, a recomendação não acaba recomendando preservativo. Agora, se a pessoa vai fazer o tratamento da lesão ou se ela vai mudar de parceiro, a recomendação daí é usar preservativo. Então, aqui a resposta é depende de cada caso, tá bom? O que fazer quando não é possível saber, depois de uma conização, as margens estão limpos? Porque a amostra quebrou. Tá. Então, assim, se perdeu a amostra, isso é um problema, na verdade. Então, pelo que eu entendi, a pessoa fez uma cirurgia de alta frequência, só que não sabe como é que estão as margens, porque perdeu a amostra. Então, nesse caso, a gente vai ficar só fazendo um acompanhamento com Papa Nicolau e colposcopia. Por quê? Porque depois
fez a cirurgia, depois de 6 meses vai fazer o primeiro acompanhamento e vai ficar acompanhando de 6 em 6 meses por pelo menos 2 anos. Se nos controles vier tudo negativo, a pessoa está tratada, tá? Então, claro, o ideal era ter essas amostras, mas já que não tem, vai acompanhar. Por quê? Porque se tiver alguma lesão, vai aparecer nos novos exames, certo? E eu te recomendo fazer também junto uma pesquisa de HPV, porque ele é um bom preditor para recidiva. Se tu tem uma pesquisa de HPV negativa, é muito difícil aparecer uma nova lesão, certo? Que a gente sabe que só tem lesão se tem HPV. Doutora, você faz telemedicina e atende São José dos Campos só para fazer sessão de laser? Sim, eu tenho várias pacientes eu tenho uma paciente, por exemplo, em Manaus, que a gente faz, vem para fazer o laser, entendeu? Então, a gente faz consulta com telemedicina e daí agenda para fazer a sessão do laser quando precisa. Eu tenho uma outra paciente que é de Orlando, a gente faz consulta por telemedicina, ela veio, fez a cirurgia de alta frequência e volta. Então, assim por diante. Tenho 28 anos e fui diagnosticada com NIC1. O meu médico optou por só fazer acompanhamento. Ok, é uma opção, dá para fazer acompanhamento por até 2 anos. Doutora, tenho dor urinária no meu preventivo, deu NIC1, lesão de colo do útero. Não tem relação a dor na urina com o NIC1, porque o grande problema dessas lesões que a gente chama de subclínicas, que elas só são identificadas no exame da colposcopia, enfim, é que elas são assintomáticas. Só vai dar só vai dar sintoma quando a pessoa já está com um câncer, entendeu? Doutora, quem tem NIC2, provavelmente o parceiro também tem. Então, se é um parceiro que está um tempo junto, esse parceiro ele já se expôs ao vírus. Tem que avaliar se o parceiro está com alguma lesão ou não. O que os estudos mostram? As taxas de correlação dos dois parceiros varia de 20% a 40%. Ou seja, vai ter de cada 100 casais que tu pega que uma pessoa está com HPV, 20% a 40% dos casos o parceiro vai estar com HPV também. Porque a taxa de eliminação é diferente de uma pessoa para outra, depende da imunidade individual de cada um. E até trouxe aqui, eu não sei se eu falei sobre isso, que a taxa de eliminação do HPV no homem é maior do que na mulher, tá? Então, a gente vê isso, esse estudo do Arizona, bem legal. O tempo médio de eliminação no colo do útero do HPV foi 9 meses, e já no pênis o tempo médio de eliminação foi 5,9 meses, então o homem conseguiu eliminar, nesse estudo aqui, os homens conseguiram eliminar o vírus antes que as mulheres. Vai fechar a live por conta do tempo, que eu só tenho 1 hora para falar e tá fechando 1 hora. Então, eu vou responder aqui a última dúvida para poder encerrar essa live, tá? Tenho 34 anos, é possível o mesmo organismo eliminar o vírus? Sim, com certeza. Doutor, HPV em outros lugares, tipo bexiga, intestino, ovário, não existe, tá? O HPV tem tropismo, ou seja, ele gosta de uma coisa que a gente chama de zona de transformação, que é a transformação do epitélio glandular, que é um epitélio de glândula, para o epitélio escamoso. E esse tipo de epitélio só tem no colo do útero, no canal anal, na orofaringe e no pênis. Então, por isso que só tem nesses locais. Certo? Quero agradecer para quem mandou dúvida. Essa live vai ficar salva. Se tiver mais alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou respondendo. Tá bom? Boa noite.